Menorá hoje traz para você uma conversa muito interessante e profunda com o jovem rabino Eliel Haskell, nascido no Rio de Janeiro, estudando no Bar-Ilan, TTH Bar-Ilan, depois na Yeshivá de Petrópolis, hoje vive em Israel, na cidade de Ashkelon, e conta para nós uma série de novidades sobre judaísmo interessantíssimas. Fique conosco. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Grande Ronaldo, tudo bem? Alegria, meu amigo. Olha só, raramente a gente tem a oportunidade de conversar com nossos ídolos. E eu já tive algumas oportunidades interessantes. Essa é a minha terceira oportunidade. Eu já tive a oportunidade de conversar com Pelé, que é o meu ídolo maior. Depois eu tive a oportunidade de conversar com o Zico. E agora eu vou conversar com o Eliel Haskell. Que nada, pô, um reminda. Mas você falando isso, ficou até sem jeito. Obrigado, Não, nada, sem jeito nada. Olha só, eu gosto de conversar com pessoas do teu quilate, do teu gabarito, falando desde o começo. Então, para a gente entrar em judaísmo, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, eu quero primeiro que você me diga por que é que você resolveu ser rabino, e quero confessar a você que essa maluquice já passou pela minha cabeça uma vez. E eu vou te dizer quando. Eu fui voluntário na Guerra dos 6 Dias, aí em Israel. Eu saí aqui do Rio quando eu tinha 18 anos e pouco, 19 anos, e quando eu cheguei a guerra tinha acabado, graças a Deus. Mas eu trabalhando bastante, substituindo soldados na agricultura, que era o meu trabalho, eu um dia pensei, eu queria ajudar as pessoas, eu queria, quem sabe, se eu pudesse ser rabino e tal, mas aí eu resolvi ajudar as pessoas de outra maneira. Mas conta para mim, como é que você resolveu virar rabino? Sim, Ronaldo, primeiramente, shalom vrahá para você, estou muito feliz de estar aqui contigo e com a tua audiência shalom também. Shalom para você também. Alto Quilate. Bom, eu, na verdade, não era religioso, né? Eu sou de uma família tradicional que veio do Egito em 57, expulso pelo Nasser, e foi para a Itália, perguntou quem vai aceitar, Brasil aceitou, crescemos no Brasil, como Massorati, como tradicional, no TTH, famoso Talmud Torah Herzliya, depois se juntou com Bar-Ilan, que é a época que eu fui para o 2º grau, ensino médio, quer dizer, a Moratânia, peguei o senhor Godel no TTH. Conheci muito, gostava imensamente dele. Imensamente. Maravilhosa. Depois passei o Shabat com ele aqui em Israel, tive esse mérito. Quer dizer, foi toda uma coisa. E aí, eu, 16 para 17 anos, eu estava meio malucão. Nunca mexi com drogas, graças a Deus, mas eu gostava de dar pá virada. E aí, fui para outro colégio logo no 3º ano, me afastei muito de toda a minha base, e essa saudade me gerou uma coisa de quem sou eu? Uma crise identitária muito poderosa. Quem sou eu? Qual colégio você foi? Eu fui para o Akigawa, um colégio que... Ótimo. Você foi fazer era um curso. Era um curso. Para entrar na faculdade, um vestibular, curso de vestibular. Digamos assim, são palavras dóceis da tua parte. Mas é um colégio que não era um dos melhores. Mas eu estava numa época que eu queria só zoar. Eu não conseguia ver outra coisa. E aí, engraçado como é que as coisas são que a gente chama de providência divina. Esse afastamento me gerou uma crise identitária de compreender que na vida a gente tem várias personas, mas a gente tem um todo, que é uma personalidade. E no final, dentro de tudo isso, a gente também tem um eu interior que a gente chama de alma. Então eu comecei a perceber que eu estava sendo uma persona para cada situação da qual eu vivia, mas eu não era o Eliel. Eu tinha que viver sob, né, as subversões, né, que existem de ética e moral no mundo para receber uma aprovação. E isso socialmente me machucava muito. Eu sentia que eu estava mentindo para mim mesmo. Então a minha semana era horrível, eu tive uma infância muito feliz, mas essa crise identitária me fez sofrer muito. Aquela famoso fantástico do final do domingo que você fala, caramba, amanhã é segunda-feira de novo, né? Você quer que chegue fim de semana para estar inconsciente, porque o que é a loucura, né? Vamos beber, vamos fazer qualquer coisa. É procurar um estado de inconsciência. Aquilo não fazia sentido para mim. E aí, com 17 anos, eu fui estudar. Eu, na época, estava aberto a qualquer coisa. Para mim, judeu sempre, mas eu estava aberto a estudar. E aí eu entendi que no judaísmo a gente tem tanta coisa, resposta para tanta pergunta, que eu me aprofundei, vim para Israel e decidi me tornar rabino. Aí tem uma coisa melhor.
resposta para tanta pergunta e pergunta para tanta resposta. Para cada resposta tem 500 outras perguntas em cima dela. É uma coisa espetacular, sem dúvida nenhuma, e as pessoas não têm a menor ideia da riqueza que é a qualidade dos escritos judaicos, da transmissão consuetudinária, costumeira da existência judaica de tantos mil anos. É uma coisa fantástica. Mas aí, você foi estudar com Binyamin, meu querido amigo? Olha, você falando dele. Ele foi rabino. Eu choro, se falar dele, eu choro. Ele é de outro planeta, né? Foi rabino do meu primo também, Rav Eduardo Hask, da minha família, que foi hoje em dia rabino muito importante em Paris, do Rabat. Mas o Rabi Binyamin eu conheci em 2 Shabatot em Petrópolis, que o pessoal fala brincando, né? Deus passeia por aí, mas ele mora em Petrópolis, né? Porque lá é um lugar impressionante. E aí eu passei um Shabat com o Rav Binyamin em Kfar Rabat, em Israel. E cada história que ele te conta, ele é a história. Ele é o sabedor da história, né? Ele não é só a história, ele é a própria história vivida ambulante na tua frente. E aquilo é tão poderoso que aquilo sempre me dava muito orgulho, no melhor dos sentidos, de que eu estava num caminho bom. Sabe, eu estava bebendo de fontes que são maravilhosas, como o Rav Binyamin, que não teria o que falar. Tentar resumir é falar mal, praticamente, de uma pessoa tão grandiosa. Bom, mas aí você estava me contando que você foi estudar. E aí? Porque você poderia estudar como muita gente estudou num rabinato, numa estivá, e resolveu outro caminho. Foi ser negociante, foi ser dealer na bolsa, foi ser outra coisa qualquer, vendedor de carro usado. Você foi colocar o kippá na cabeça, o talit, e o livro de reza na mão, e a Torá, e o Talmud. Como é que essa coisa acabou acontecendo? Olha que interessante, Ronaldo. Uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é pela diversidade que eu tive dentro do judaísmo autêntico nas minhas passagens. Então, eu era do Bnei Akiva, aí eu comecei a fazer tchuvá com o Rabat, com o Rav Eliel Kaprov, que deu aula até no Magen Davi, em algumas sinagogas. Vim para Israel pela Yeshivat HaKotel, estudei muita Torá lá, que é em frente literalmente ao Kotel, e lá fui pelo nacionalismo religioso, o famoso Dati Leumi, que politicamente eu sou 100% isso até hoje, né? Que é um pensamento de direita com um judaísmo nacional. Aí depois eu fui para um ambiente que é Mitzpei Riró, que fica do lado de Jericó, no meio de um deserto. É uma yeshiva sefaradi com empenho para a parte da Kabbalah. Eu simplesmente me senti assim no Jardim do Éden, naquele local. Local que só tem uma vendinha, uma macolet, e ônibus só tem 3 por dia. Sabe que você está totalmente num retiro? É só espiritualidade 24 horas por dia. Depois eu fui para Telston, uma yeshiva que é lituânia, ou seja, Haredi lituano, que é mais ou menos a linha do Gaon de Vilna da Lituânia, que hoje em dia é o famoso Haredi, que é chamado de ortodoxo ou ultra-ortodoxo. E aí, por que eu amei isso? Porque eu consegui mesclar. Eu consegui não entrar nesses costumes como um time de futebol. Eu não aceitei isso. E eu achava isso uma burrice muito grande. Eu entrava no costume e parecia que o time daquele costume, em vez de se apropriar da sabedoria da Torá, ele gostaria de se apropriar apenas da sua forma de ver o mundo. E acabava negando as outras. E eu olhava e continuo olhando isso como burrice. Então eu não conseguia aceitar isso. Se você é Rabat, fica ali só envolto do Rebbe. Pô, o Rebbe é um genial, mas vamos falar também de outros? Bora. Mas se eu sou da Lituânia, eu só falo do Gaon de Vilna. Pô, mas tem outros sábios. Ou essa briguinha Ashkenazi Sfaradi e a palhaçada. Quer dizer, o ser humano ele gosta de ter uma bandeira presente, muito clara e palpável na mão dele. Inclusive, isso é parte que a Kabbalah explica, parte do motivo da idolatria. A gente precisa de algo palpável. E esses times que acabam existindo dentro do judaísmo autêntico ajudam no aspecto de que eles traçam um caminho, e a gente precisa de um caminho, porque a Torá é muito ampla, mas se você se prende a ela, compreendendo e achando que o resto não é bom, você se perde. E isso que eu falei, é isso que eu não quero ser, eu gostaria de fazer diferente. Então, eu sou sefaradi, fiz chuvá com Rabat, estudei no nacionalismo religioso e amo Kabbalah, porque minha família tem muitos cabalistas na minha família. Então, eu me sinto, né, num caminho de completitude. Falta muito, tem que estudar muito, mas eu me sinto num caminho que está claro para mim o que eu quero e as besteiras que a gente vê dentro da própria politicagem na forma de ver o judaísmo. Você está com quanto? 33, 34 anos? Qual é a tua idade? 34. Ô, Eliel, existem algumas coisas que me causam espécie.
com os religiosos judeus. Eu sou absolutamente religioso porque acredito em Deus, mas sou absolutamente antirreligioso porque não acredito no controle que a religião precisa exercer sobre os seres humanos para que eles não ultrapassem determinados limites. Eu acho que não são todos. Então tem coisas que eu não consigo admitir, enfim. Mas isso aí é muito pessoal. O que eu quero perguntar a você é o seguinte: por que andar de preto como andavam de preto os homens na Polônia, quando as temperaturas eram 30 graus abaixo de zero, e nós vivemos no calor de Eilat, ou nós vivemos no calor da Amazônia, ou nós vivemos... Você já entendeu. Conta para mim. A completar que eu estou no calor de Ashkelon, sul de Israel, aqui na cidade praiana bem quente. Bom, olha, eu vou falar para você porque eu gosto muito de ser assim, realmente sincero no que eu penso. Tirando poucos detalhes, é de novo uma burrice esse costume. Eu vou falar para você o porquê e vou me justificar o porquê que eu me visto assim. O motivo de eu me vestir assim é que eu vejo como um uniforme que gera uma identidade rápida, já que a maior parte da absorção da percepção inicial do ser humano numa comunicação, ele é os primeiros 5 a 10 segundos. Então eu acredito que no próprio modo do ser humano se comunicar, na relação interpessoal, há uma importância em você ter um tipo de uniforme. É assim que eu vejo. Só, acabou. Tá. Você já imaginou, você com a tua capacidade, com a tua inteligência, com a tua cultura, com a tua alma absolutamente em ebulição, porque eu te acompanho, talvez você não saiba disso, mas eu ando atrás de você. Eu vejo as coisas que você fala, como você fala e a maneira pela qual você se comporta. Você não acha que se você fosse um cara que sentasse como eu, atrás do gol do Flamengo, na arquibancada, para onde o Flamengo está atacando, que eu sei que você gosta de futebol, você se vestisse modernamente, você teria não só o pessoal que identifica o religioso ortodoxo, nacionalista, como você é, moderno, você também não acha que você poderia pescar peixes, como eu sou, por exemplo? Acho sim, só que aconteceria algo muito negativo. Hoje em dia você tem regras sociais em alguns grupos ortodoxos que deixaram de ser regras da Torá. Quando você falou para mim que você se preocupa com leis religiosas, como se sobrepõem à sociedade, eu te digo que eu penso muito parecido com você, mas talvez num outro ponto específico, que é o perigo de seres humanos criarem leis sociais que não têm a menor conexão com os judaísmos. Mas é essa a questão. Eu penso igual a você. Então, exatamente isso. E tentá-las fazer delas como se fosse um judaísmo. Isso é patético. Por isso que quando eu falo burrice, a palavra burrice, não é que eu quero ser uma pessoa de baixo escalão, mas é porque mas é que eu acredito que a gente precisa dar um nome aos bois. Isso não é... O povo judeu é um povo tão inteligente para fazer uma burrice dessa, de achar agora que isso é vestimento do judeu. A vestimento do judeu não é da Europa. Até porque a Europa, como um todo, nunca gostou da gente. Os franceses, essa galera toda, tudo antissemita. Quer dizer, a gente está se vendo. Esses são os nossos ídolos? Esses são os nossos heróis? É o pessoal que odeia a gente? Então, isso para mim é burrice. Só, não tem outra palavra. Isso aqui é um uniforme. Eu vejo como uniforme de trabalho. Eu não estou nem aí na minha vida pessoal, eu vou andar de bicicleta, vou cuidar da minha saúde, eu não estou nem aí. Ah, mas vou me ver. O problema é dele. Agora, o que eu penso sim, é que se você não... Olha que triste falar isso. Se você não dança com a música, nem que seja 1%, você vai ter dificuldade em até estar numa posição ensinando Torá, se você não tem uma grande independência. Essa independência eu estou buscando hoje. Mas quantas vezes eu estive em instituições ou palestrando pela própria agência judaica que, dependendo de quem estava ali, dizia: ah, mas isso não é rabino. A gente que é um rabino ortodoxo mesmo. Então, me via e falava: você é ortodoxo, então pode falar. Então, o que acontece? Incrível que pareça, até quem não é religioso, mas ele quer ouvir uma opinião de religioso, ele quer aquele standard, ele quer aquele padrão. Entendi. Então acaba que você fica perdido nos dois lados. Então eu falei, vou botar o uniforme, mas vou falar o que eu acho que tem que ser falado. Você é casado? Quantos filhos você tem? Conta um pouquinho da tua família pra gente. Opa, claro. Sou casado com uma moça, né, Berta Hask, que é da família Weiner, família de Ashkenazim da Alemanha, e que eu conheço desde o maternal. É da família do Samuel Weiner da Última Hora ou não?
Não, 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 não. Pode ser que tenha alguma ligação Tá, de longe, tá? Mas a princípio que não. tá, Essa tá. a menina Berta, a gente é desde o maternal, desde os 3 anos a gente é da mesma turma, e eu já gostava dela desde novo, mas graças a Deus ela me deu um belo de um toco, como a gente fala no Rio de Janeiro. Isso foi bom, porque quando eu fiquei religioso, eu fiquei sabendo que ela ficou também, olha que loucura, e a gente em Israel saiu vestido. Para mim isso é uma história muito emocionante, porque sair com uma pessoa que você conhece desde os 3 anos é tão difícil. O que você pergunta? Qual é o teu nome? Onde é que você estudou? Você entende que coisa engraçada que foi? Então eu sou casado com ela também Rio de Janeiro da Tijuca, e a gente tem 4 meninas, então acho que é Que isso bacana. isso que me faz, eu acho que cada vez mais ser um estilo mais coração mole, porque só tem mulher em casa, então é tudo muito abraço, me compra uma boneca, papai eu vou te maquiar, então não tem como você ficar, né, machão demais. Ô, Elial, eu tenho uma filha e 3 filhos, e mais um enteado e uma enteada. Então, eu brinco com a minha filha, mas que é uma brincadeira verdadeira. Eu queria saber de você se também é assim contigo, que as filhas são muito parecidas com os pais, homens, e os filhos são muito parecidos com as mulheres, com as mães. Como é que você se identifica em cada uma dessas tuas filhas? Elas têm cada uma persona do Elial, e juntas elas formam a personalidade do pai? Como é que funciona isso? Olha, você me trouxe até para um pensamento que eu não estava indo muito fundo, vai até me deixar meio assim perplexo depois dessa live. Mas realmente, se eu parar para pensar agora contigo, porque tudo que é natural demais a gente não reflete com tanta perspicácia, né? Claro, Mas, claro. mas você me trouxe uma reflexão nova. Eu acho que sim, cada filha minha, uma tem um pouco da minha agitação com essa coisa de valores, né? Eu tenho uma filha, por exemplo, que ela falou, eu quero sair do colégio, porque a gente estava num colégio que era assim, tipo, Europa antiga, que não falava muita coisa inteligente, e eu uma vez mandei com essa minha filha um relógio que pode ligar para 6 pessoas e tem GPS para eu saber onde é que ela está, que é coisa de pai preocupado do Brasil. Eu falei, Claro. eu quero que você ande com isso. Ela falou, eu vou amar, que eu tenho um brinquedo agora na mão. A diretora do colégio, com essa cabeça antiquada, falou, isso aqui não pode, isso aqui tem ligação, tem internet, isso aqui não é de Deus, isso aqui... Quer dizer, um papo que não tem nem judaísmo. Por quê? A internet não é de Deus? Quem criou a internet? É uma galera um pouco adoentada mentalmente. Sim, mas aí a tua filha quis sair dessa maluquice, é isso? Minha filha falou, eu não quero isso, e quando a gente ficou sabendo, a gente falou, você pode ter certeza, a nossa vida não tem que ser uma mentira, tem que ser com a Torá e com a verdade. Torá e mentira não combinam. Claro. Tirei ela na mesma semana e a gente botou num colégio que hoje em dia é uma mistura de nacionalismo religioso com costume sefaradi ortodoxo. Para mim tá ótimo, agora a gente pode ser quem a gente é, normal, ortodoxo, claro, só que sem loucuras novas aí, que é tão reformista quanto o reformismo. Vamos falar um pouquinho de política dentro dessa tua ótica nacionalista religiosa. O que é que significa isso, esse espectro político, para quem não conhece? Claro, né? É muito interessante, né? No Brasil, se você fala Israel, israelita, israelense, judeu, quer dizer... O cara mistura tudo, ninguém sabe o que é. É tudo um negócio só. Exatamente. Então, dessa mistura, da confusão, a gente começa a separar um pouco o trigo do joio na compreensão, né? Então, eu acredito, né, a minha forma de ver a política, e o que eu tento ensinar ao máximo, é que a gente não precisa ficar em cima do muro. Você não precisa fingir que você é de centro, você não precisa ter um olhar político achando que ele é alheio à Torá. A Torá, ela é estadista, ela tem estrutura de monarquia, ela tem a ideia do rei, ela tem a ideia de como deve funcionar um tribunal, tanto que a Guemará, o quanto que ela incutiu na lei inglesa, né, o pessoal chama de judaico-cristão, que eu respeito muito, mas de cristão ali não tem nada. É absolutamente judaico. Aquilo é tudo Guemará. Agora, olha só, antes de você continuar, a palavra Cristo significa Messias, em grego. Uhum. Então não é judaico-cristão, é judaico-judaico. Sim, sim, é verdade, é verdade. E, de novo, eu falo isso com toda sinceridade, eu mesmo com respeito, é apenas uma análise clara dos fatos, né? Então, assim, a Guemará, ela é um mundo de leis da parte jurídica, é impressionante. Então, você vê isso na lei inglesa, você vê isso na estrutura do Ocidente, é muito real. Então, o que eu percebo? Essa coisa de falar
futebol de um lado, religião do outro e política do outro, para mim depende muito do contexto. Nós temos uma política de forma de viver, né? Nós, como judeus, temos uma política. Então, por exemplo, o judeu, de uma forma geral, na Torá, ele é contra o aborto, com raras exceções. O judeu, ele gosta de construir uma família. Homem é com mulher, mulher é com homem. Então, a gente contra certas visões. A questão de vamos fazer uma parada com todo mundo pelado, fazendo cenas obscenas, não é judaica. Então, quando você vai para a política, não adianta fingir que você não está vendo ali o cenário. O cenário é que se você fala que é de centro ou se você é de esquerda, alguma coisa está errada com a tua compreensão sobre o assunto ou com o teu judaísmo. E normalmente é assim. Então, óbvio que se o cara fala que é de esquerda, estilo Noruega, Suíça e Suécia, pô, eu também tô louco para pensar dessa forma, aonde já é uma estrutura suíça, né, que já era rica desde antes, e agora, quer dizer, ele saiu do super sucesso para sucesso. Mas é difícil você pegar um país macro como o Brasil e falar, vamos fazer que nem a Suíça, não dá certo. Então, eu acredito que a gente precisa ter uma visão. Nós somos mais conservadores ou mais liberais, progressistas ou mais realmente de direita. E eu acho que isso acaba englobando tudo na Torá. E eu acho que tanto na legítima defesa como visões de quase todos os assuntos acabam se entrelaçando muito com uma direita conservadora. E eu gosto de deixar isso claro. Eu sei que é polêmico, eu sei que tem gente que vem no meu privado e me enche o saco e fala, Rabino, você não poderia falar essas coisas, você não tem que falar a opinião disso. Eu falei ao contrário. Porque se a gente se mostra como rabino, como líder espiritual, totalmente à parte dessa realidade, então realmente a gente não tem nenhum mínimo de influência sobre a vida política que é social. Não, o que acontece é que você tem que escolher se você quer ser humano ou se você quer ser um totem, um pedaço de madeira que tem uma pilha e que fica cuspindo o que alguém te enfiou pela orelha dentro. Agora, se você é humano, você tem conexão com os seres humanos. E é óbvio. E outra coisa, essas nomenclaturas, esquerda, direita, centro, por exemplo, eu aqui sou considerado de direita e sempre disse isso. Sou um cara conservador em muitos aspectos, mas existem outros aspectos nos quais eu não sou conservador. Uhum. Eu não vejo, por exemplo, e já perdi muito por causa dessas questões, eu não vejo, por exemplo, a razão para alguém defender bandeiras, ou melhor, para alguém jogar no lixo bandeiras que são bandeiras sociais e que a direita tradicional ela se esquece ou ela joga fora porque ela entregou isso à esquerda. Você cuidar dos pobres não é uma bandeira da esquerda, é uma bandeira do ser humano que tem humanidade no coração. Então eu sou de direita, eu me preocupo com quem tem menos do que eu, com quem é mais humilde, com quem tem necessidade. Então eu entendo sempre que a direita ela tem que fazer o que a gente chama de autocrítica, que a esquerda já deixou de fazer há muito tempo, e nós da direita precisamos fazer a cada momento para a gente não errar. Sim. Mas vamos lá, vamos dar sequência à nossa conversa. Me conta uma coisa, dentro do teu judaísmo, porque cada um de nós tem um judaísmo específico, e você sabe disso, o que é que mais te emociona? Olha, se você me perguntar assim de forma rápida, eu acho que o que mais me emociona é a Kabbalah e os cabalistas. Eu acredito que o papel que eles tiveram e primeiro, a sua função e os seus papéis na sociedade judaica e não judaica é de uma coisa que estremece a fé das pessoas. Como, por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, o Baba Sali, o Rav Yitzhak Haduri. O que eles falaram, o que eles fizeram, a forma que eles modificaram a política. O Rebbe de Lubavitch, a política americana. O Ariel Sharon, quando vinha se conciliar com ele. O próprio Benjamin Netanyahu. Né? Tinham pessoas que só vinham para tirar foto, mas tinha uma galera que vinha de verdade para ouvir opiniões de exército, como o Ariel Sharon, que ele queria no mapa saber como atacar, como fazer. Então, eu acho que esse papel é muito bonito. Mostrar que esses cabalistas, líderes de verdade, eles estão dentro dos mínimos detalhes de uma vida. Quer dizer, quando um Rebbe de Lubavitch chega para um Ariel Sharon e dá detalhes de como proteger Israel, como reconquistar nossas terras, isso, para mim, é autoexplicativo. Ele já demonstra que nós precisamos estar em tudo. Você precisa trabalhar. Para com esse papo de
Você só estuda a Torá e manda tua esposa trabalhar. Sai fora, pô. A gente tem uma ketubá, a gente tem um documento onde o homem tem essa obrigação. A mulher, moralmente, é muito importante que ajude a esposa, mas a obrigação primária da Torá é do homem. Hoje em dia a galera está invertendo. Tem gente dizendo, eu estou aqui no ar-condicionado com o meu café estudando Torá, minha esposa que vai parir filho por filho e trabalhar. Que se dane. Hoje em dia esse pensamento está crescendo. E eu tenho raiva dele, porque ele é totalmente anti-judaico, ele é covarde. É um pensamento que você... Como é que você vê o religioso ortodoxo no exército? Eu acho maravilhoso. Não só que é uma bênção. Então somos dois. É uma obrigação. Eu acho que quando um religioso vai para o exército, ele tem ali uma representatividade dupla, como cidadão e como um judeu, porque cada religioso que vai para o exército, no sentido idealista meu como religioso, ele também faz com que tenha mais comida caché, ele faz com que tenha mais rabinos para os locais. Você cria um ambiente cada vez mais judaico. Porque a gente sabe que, com respeito, tem drusos, tem árabes, beduínos, tem russos não judeus no exército. Então tem plugot, que são grupos hoje em dia de exército, que as pessoas falam, caramba, eu não estou sentindo nem que aqui é judaico. Então acho que para aumentar essa nossa identidade é muito importante. Né? Então tem bases que deixam você estudar 1 hora de Torá por dia, ou deixam você deixar a barba crescer, contanto nessa condição. Ou seja, quando você mescla com muito carinho o judaísmo com o exército, você vai lembrar que dentro do judaísmo, isso é puro judaísmo, porque a Torá fala quanto de exército? A Torá não fala de 18 a 21 anos, fala de 20 a 60 anos no exército. Me fala uma coisa, para que serve a barba no judeu? Isso é muito mais uma questão de Kabbalah. Né? Se a gente pegar o Maimônides, que ele é o maior, né, o maior lendário de todos os tempos na legislação da lei judaica, ele mesmo fala. A barba não tem nenhuma obrigação de deixar ela crescer. Essa é uma questão de costume. O Maimônides, de acordo com a maior parte das opiniões, ele não foi apresentado ele a Kabbalah. O tema bastante polêmico também, que a princípio ele não estudou Kabbalah. Então, ele falava que é apenas um costume. De acordo com a Kabbalah, é visto como 13 pontos da misericórdia de Hashem, da Rahamim de Hashem, elas se encontram na barba, porque a barba ela representa temor. Ela aumenta o teu temor até frente às pessoas. Então a Kabbalah fala uma coisa que para muita gente acontece hoje em dia. Vou te dar um exemplo. Eu conheço alunos que ficam em Israel 6 meses, mas eles não sabem o que eles querem da vida, religiosamente falando. Chegam no Brasil e começa a aparecer um monte de menininha mandando WhatsApp para ele. Ele está naquela, eu quero ter uma vida mais espiritualizada ou não. Eu quero escolher com quem eu vou casar ou não. E às vezes ele fala, ter uma kippá e uma barba, ele gera um afastamento social no aspecto de não entrar numa libertinagem, porque ele fala, kippá eu boto no bolso, o que eu faço com a barba? Então a pessoa, muitas vezes, ele cria isso como não digo nenhuma fuga, mas como um facilitador. Isso é um tema. A Kabbalah fala que é muito mais além, representa sabedoria, temor. Esse é o principal. Pela Kabbalah, representa sabedoria e temor a Hashem, e só aumenta o nosso serviço a Hashem. O que é que significa para você, no Oriente Médio, onde você vive, a teoria dos 2 estados e a teoria de um estado só, com uma hegemonia de uma religião ou de uma nacionalidade sobre outra? O que é que você prefere e por quê? Eu vou falar para você o que eu acho disso aqui. A gente tem que lembrar que a gente nunca é uma história nova. Não há novo abaixo do sol, como o rei Salomão falava. E ninguém inventa a roda, ele só muda a cor dela e o design. A roda sempre, né, ou quase sempre já existiu. Então o ser humano, quando vem em seguida, ele acredita que ele apenas vai construir uma história nova, acreditando que ela vem do nada. Nada vem do nada, a não ser a criação de Hashem. Então nós somos uma história oriunda de uma história passada. Nós estamos testando desde 1948 um teste ABC, que na mídia digital é você dizer, vou tentar um tipo de propaganda ou um tipo, vamos ver qual que vai dar certo. Nós estamos vendo desde 1948 até agora que 2 estados para 2 povos, fingir que está tudo bem em Gaza e Judéia e Samaria, está tudo bem, que é normal, que eles quando receberem mais um pedacinho de terra, o próximo pedacinho de terra vai ficar tudo bem. É uma mentira, é uma falácia. A guerra não é de terrenos, a guerra é, por um lado, sobrevivência, né, de uma sociedade, independente se ela é religiosa ou não, e por outro lado, o Islã radical. O Islã radical está pouco se lixando se ele vai ter um estado 2 ou 3. O que ele quer é dizimar os judeus que estão em Israel, porque isso é uma lei para eles da Sharia. Uma das profecias da Sharia, da lei islâmica radical é: ó muçulmano, há um judeu atrás de você, pegue a sua espada e arranque a sua garganta. O que adianta você... O cara já te fala isso, e a tua resposta é: eu vou te dar um estado, eu vou cortar metade do meu país para você?
Não faz sentido. É igual você ter 5 filhos e para fazer paz você dá 3. 3 você deixa eu fazer o que quiser com eles. Mas eu amo, eu faço isso por amor. Não, as pessoas fazem isso por burrice, por falta de conhecimento de história. É a minha opinião. Tá, então eu vou te colocar uma questão para você resolver para mim. O que fazer com 5 milhões de palestinos que vivem em Gaza, na Samária e na Judéia? Eu vou dizer para você, né, a minha opinião é muito forte. A minha opinião é igual a do Rav Kahana. A minha mandar eles para o Paquistão? Eu acho que no caso de Gaza tinha que ser o Egito, porque eles são árabes, eles têm linha direta com o Egito. O Egito, né, para quem não sabe, faz muralhas. Quando você fala deveria ser o Egito, é o quê? É incorporar Gaza ao Egito? Mas por que a Golda Meir não fez isso juntamente com o Moshe Dayan e os líderes da época da Guerra de 67, quando fizeram a paz de 73? Por que o nosso Menachem Begin aceitou essa história? Olha, eu acredito que em Israel toda decisão ela é ultra mega difícil. Então, eu serei leviano e covarde em falar que Menachem Begin, que são, para mim, todos eles são heróis, Golda Meir, dizer, né, Deus me livre. Não, eles foram fracos naquele aspecto. Não tenho essa coragem, não tenho esse mérito para fazer isso. Não é fracos. Eles fizeram um acordo de paz com o Egito e conservaram Gaza. Sim. Por quê? Para quê? Sim. Eu acredito que é uma questão de passos. Quando a gente fez o que fez em 67, derrubando a aviação do Egito, em algumas horas eles disseram estamos fora da guerra, aquilo foi tão surpreendente, porque desde 48 a Liga Árabe, grande parte, né, programada pelo Egito, estava querendo botar a gente para o mar. Então, desde 48 até 67, são 19 anos assim, na batalha. Do nada, a gente consegue fazer eles botarem o rabo entre as pernas e aceitar assinar um acordo de paz. Eu acredito que um momento como aquele é tão delicado quanto alegre, que se você tentar colocar tudo dentro do tratado, ele não sai. Como atualmente com o Hamas. Israel está dizendo, o Hamas está arrebentado, 50% a 60% dos comandantes foram eliminados, tem que devolver os 4 pessoas que estão com vocês. Pessoas que entraram à força, 2 soldados. O Hamas está querendo aceitar e a Jihad falou hoje que a gente não vai aceitar, a gente está disposto até a fazer uma nova batalha com Israel de imediato. O que Israel fica? E aí? Bota ou não no acordo? É uma pressão muito grande. Então eu acredito que essa pressão existencial, o tempo todo, faz com que às vezes a gente seja um pouco mais leniente nas nossas exigências. É o meu sentimento no dia a dia dos jornais. Mas eu só acho, Ronaldo, que eu não quero, só para deixar claro, né, eu não quero o mal de nenhum árabe de Gaza, eu quero o bem. E para libertar ele do Hamas, da Jihad, ISIS e Al-Qaeda, que é o que tem em Gaza, eu acho que deveria incorporar o Egito, ou Gaza ser do Egito. Até isso eu sou a favor, contanto que eles tenham uma vida normal e sejam totalmente desmilitarizados e deixem a gente em paz. Aí tá tudo bem. O Egito não quer porque tudo para a Liga Árabe virou uma propaganda eterna, Gaza e os palestinos. Eu interrompi você e você saiu sem querer do caminho que você estava trilhando. Você disse que você, nesse assunto, você é radical. Quando eu falei a você que o que se faz com 5 milhões de palestinos. Eu acredito que o Rav Kahana, ele deu uma ideia que, na minha humilde opinião, não é radical. Ele chegou e falou o seguinte, vamos montar um plebiscito, vamos levantar uma lei no Knesset, no parlamento, onde a gente tem uma data. Nessa data, todos têm que escolher dentro de Israel se eles estão por Israel ou eles estão querendo destruir Israel. Simples. Se você é árabe, se você é judeu, e você quer viver normal, fique em paz. Mas com um árabe israelense, vivendo de acordo, ou seja, sendo humilde e submetido à cultura básica do israelense, porque eles têm um país e a gente vive de uma forma. Ninguém é obrigado a nada, mas você não pode tentar nos destruir. É o único pedido, não tente nos matar. O Rav Kahana botou uma data, esse era um dos pensamentos, é uma das ideias dele. E se isso não acontecesse, a gente ia empurrar a força para países árabes, ou seja, quem é terrorista ou a favor de terrorismo, empurra a força para países árabes e obriga o Egito e outros países a aceitarem. Obriga. Tem que ser na força, na marra, tem que mostrar os dentes. E árabe israelense que quer paz, fique aqui e vamos comer um falafel juntos, porque quem quer a paz, está tudo bem. Essa é a minha opinião, era uma das ideias, né, que saíram do Rav Kahana. Olha só, eu não conheço Israel tão bem quanto você, porque eu não vivo aí. Mas eu conheço bastante Israel, pelas dezenas de vezes em que eu estive aí, pelas conversas que eu tive com muitas pessoas e pelo que eu presenciei. Existe algo que eu sempre defendi e que agora ficou muito claro na minha cabeça.
Não é possível você manter quem não quer aceitar a ideia de Israel judaico como nação politicamente organizada em Estado, com uma bandeira, com um hino, continuar vivendo nessas condições. Então, na medida em que esses caras estão dentro de Israel hoje, fazendo o que eles estão fazendo, atacando judeus e batendo em pessoas no meio da rua, obviamente que essas pessoas não podem sequer ser presas, elas têm que ser colocadas para fora do país. Eu não tenho a menor dúvida, eu assino embaixo o que você está dizendo, e que o Kahana, com quem eu tenho algumas divergências, mas também algumas afinidades, andou dizendo aí na época em que ele era Haver Knesset, ele era um membro do parlamento israelense, ele falou essas coisas. Agora, eu acredito mais ainda no seguinte, eu sou de direita e acredito em 2 estados. Por quê? Eu não vejo condição e não consigo compreender como Israel vai tomar conta de 5 milhões de palestinos, dar comida, dar trabalho, dar educação, dar tudo a eles. Quando eu digo dar, é porque um Estado tem que prover os seus cidadãos. Quando isso não acontece, você tem problemas graves. Então, você tem... Hoje, nós estamos em guerra, Israel está em guerra contra grupos terroristas. Amanhã, quando uma bomba sair de um Estado árabe para dentro de Israel, é guerra de um Estado contra outro. Não é mais coitadinhos dos palestinos que estão jogando foguetes na cabeça do meu filho, da minha mulher e da minha mãe. Por isso é que eu sou a favor da tese dos 2 estados. Em que proporção, com que mapa, em que linha, eu não sei, eu não tenho capacidade para isso. Mas do ponto de vista sociológico, político, eu não vejo outra alternativa. Mas vamos lá, eu quero saber de você sobre outros aspectos do judaísmo. Eu um dia perguntei a um rabino aqui no Rio de Janeiro que se ele tivesse caído de 4 no Maracanã, me parece que não sobraria um ramo de capim, porque ele iria comer todos os tufos que lá existem. Porque onde é que estava Deus? Essa pergunta você também já deve ter ouvido. Onde é que estava Deus no Holocausto? E ele me deu uma resposta horrorosa, e eu vou transmitir a você e quero saber qual é a tua. Ele me disse o seguinte: o Holocausto aconteceu porque o povo judeu devia a Deus. E aí eu pergunto, crianças de 1 ano, 1 mês, 2 anos, 2 meses, 5 anos, 1,5 milhão de crianças assassinadas pelo exército nazista da SS, não o exército que lutava na Luftwaffe, um outro exército, o exército dos carrascos nazistas. Esse exército, que matou 1,5 milhão de crianças, estava executando as tarefas de Papai do Céu, é isso? Olha, essa é uma das perguntas que a gente sabe, né, que são mais difíceis de responder. Primeiro... Por isso que eu fiz para você. Obrigado pela confiança, mas ainda digo, né, que é muito pesada. Por quê? Porque a nível emocional é muito difícil você conseguir responder. Então, praticamente qualquer resposta a nível racional, ela sempre vai parecer que ela está devendo frente ao nosso coração que sente pelo que aconteceu. Então, há uma não simetria, não é simétrico essa relação. Muito difícil de a gente comparar e relacionar razão e emoção nessa hora. A Kabbalah fala, o Rabbi Shimon Bar Yochai, também na opinião dele na Guemará, que ele fala que quando o Mashiach chegar, todo o povo ele vai ser um só. E a resposta dele, que ele fala nisso, é mais profunda. É dizendo que um religioso e um não religioso, eles são um só. Então, quando acontece algum castigo, ele fala, algum decreto amargo no mundo, é porque pode cair em cima de um religioso ou de não religioso, porque na prática, todos eles são um só, todos eles são iguais. Aqui eu acredito que a gente começa a uma colher de chá muito pequena a primeiro tentar compreender. Não é uma criança de 1 ano que precisava especificamente ou não morrer. Mas se havia algum decreto amargo, que a gente viu que existiu, algum decreto amargo existiu sobre o povo judeu, e 6 milhões foram dizimados, é porque nós como povo, tínhamos que passar por esse sofrimento de alguma forma. Existem várias explicações. Mas se nós como povo tínhamos que passar, existe uma frase um pouco dura que é falada em relação à morte dos primogênitos, no final ali, né, do Shemot, onde vê na Torá, quer dizer, o começo do Shemot, final da porção semanal, onde tem a Makat Behorot, e os
os Behorot, né, dos egípcios, eles estão sendo mortos. E aí vem um versículo lá que o Rashi, o maior exegeta da Torá escrita, ele fala, quando Hashem dá na mão do anjo da morte uma espada, ele não pede mais para ele diferenciar entre o justo e o não justo, e entre o adulto e a criança. Ele simplesmente jorra aquele decreto amargo sobre o mundo. Então, nós somos um povo só. E se temos que passar por algum problema, é um povo só unido. Às vezes fisicamente e às vezes coração. Tem mais um outro ponto, que é a questão que a Kabbalah fala de encarnações e vidas passadas. A Torá fala que Adam Arishon, quando Adão Arishon comeu o fruto proibido, e ele era uma alma que representava a humanidade, daí saíram vários problemas, da qual todo objetivo é a gente consertar, e através da consciência do certo e errado, a gente tem mérito, recompensa, como Maimônides explica filosoficamente no Guia dos Perplexos. Então, quando a gente vê uma criança, a Torá quer ir além, ela quer dizer, você tem que olhar o contexto de toda a linha histórica, e não só que aquela criança nasceu e aconteceu tal coisa. E não que ela foi má, obrigatoriamente, na vida passada, mas que agora ela não é só uma criança de um ano, ela é uma alma. E se é por alma, todos nós somos uma, juntas com o povo judeu. Então é muito difícil você julgar o porquê com aquele, porquê não com aquele. É algo que está muito acima de uma compreensão rápida. Você aceitaria a ideia de que Hitler era um soldado dos decretos de Deus? Ele acabou sendo, né? Eu acho que... Por que é muito difícil responder a tua pergunta? E ele é muito sábio a tua pergunta. Eu acho que é muito mais sábio que a minha resposta. Eu acredito que existe o livre-arbítrio. Então, ele não é um soldado que recebe ordem, mas ele é um soldado que escolhe se vai lutar por aquela ordem ou não. Então, existe um decreto amargo sobre o mundo. Quem é o ser humano que vai fazer questão de fazer aquele mal depende do livre-arbítrio. E eu acho que isso muda um pouco as regras do jogo. Uma coisa é, não, ele já foi predestinado como um soldado de Deus para matar aqueles judeus. Não só fica muito duro, como não fica tão racional dentro do judaísmo, porque tem o livre-arbítrio. Ele poderia escolher fazer exatamente o contrário. Ele poderia escolher ser um herói dos judeus. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo na telinha. Até lá!